se não for por Ele, amém? Irmãos, eu quero compartilhar com os irmãos uma pequena reflexão que eu estava meditando esta semana. Os irmãos podem aí abrir a sua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 6 e o versículo 37. Lucas 6, 37, irmãos. Estava meditando numa palavra, numa reflexão, e se eu fosse deixar um tema para essa mensagem, seria deixando de mendigar a graça. Deixando de mendigar a graça. Porque a graça de Deus sobre nós, ela é arrecalcada, sacudida e transbordante. E às vezes nós estamos como mendigos da graça de Deus. E eu creio que o Senhor nos trará algumas ferramentas para que nós venhamos cada dia mais ser cheios desta graça abundante. Que diz assim, irmãos, Lucas no capítulo 6, o versículo 37. Não julguem e vocês não serão julgados. Não condenem e não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. Deem e será dado a vocês uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante será dado a vocês. Pois a medida que usarem também será usada para medir vocês. Jesus fez também a seguinte comparação. Pode o cego guiar outro cego? Não cairão os dois no buraco? Irmãos, uma palavra que fala muito aos nossos corações. Se nós for linkar essa palavra à Bíblia, ela responde à própria Bíblia. Ela se encaixa, ela tem uma unificação maravilhosa. E quando nós usamos muitas das vezes essa passagem, uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante, nós às vezes trazemos essa passagem para a nossa vida material, né? Para o dinheiro ou por tantas outras coisas. Mas meditando nessa passagem, eu vejo que não era nesse sentido que Deus estava ali falando, mas era no sentido realmente espiritual. Jesus está falando aqui de um padrão de vida. Ele está falando aqui, nos ensinando um princípio espiritual. E um princípio poderoso espiritual, Jesus está nos ensinando nessa passagem. Quando ele diz que ele tem para nós uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante, é aquela medida que você põe ali, né? Mas que ainda tem muito espaço ali que pode preencher. E aí vem, você dá aquela recalcada, você dá aquela prensada, porque ali vai caber mais, ela vai caber tanto que vai ser transbordante. Mas Jesus aqui, ele estava mensurando algo que falou profundamente no meu coração. Quando Jesus falou nessa passagem, desta boa medida, ele estava falando de algo muito mais profundo. E logo ali em cima nós vemos um pouquinho mais sobre isso. No mesmo capítulo, no mesmo versículo 27, Jesus diz assim, voltando um pouquinho, no capítulo 6, o versículo 27. Mas eu digo a vocês que estão me ouvindo, amem os seus inimigos, façam o bem aos que os odeiam, abençoe o que os amaldiçoe, orem por aqueles que os maltratam. Se alguém bater em você numa face, ofereça-lhe também a outra. Se alguém tirar de você a capa, não impeça de tirar a túnica. Dê a todo aquele que pedir. E se alguém tirar o que pertence a você, não lhe exija que o devolva. Como vocês querem que os outros lhe façam, façam também vocês a eles. Irmãos, quando eu estava meditando nesta reflexão, eu trago para os irmãos que nós, quando nós nascemos e vimos para este mundo, nós vimos totalmente virgens. E é tão interessante que se nós pegarmos e abrirmos a cabeça de uma criança recém-nascida, e abrirmos uma cabeça de uma pessoa de seus 90 anos, você vai ver a mesma coisa, não tem diferença, são apenas neurônios. E aí você vai me questionar e falar, mas onde está? Imagine 90 anos, 70 anos, onde estão as memórias? Onde estão as lutas? Onde estão as vitórias? Onde estão tantas coisas que aquela pessoa viveu a todos esses anos da sua vida? Aquilo ali era a sua alma, que não existe mais. Porque nós somos corpo, alma e espírito. Este corpo voltará ao pó da onde veio. Nosso espírito volta a Deus que o deu. E o nosso corpo e a nossa alma, essa sim, é aonde o Senhor quer trabalhar em nós. Então aqui o Senhor traz um princípio espiritual tão glorioso, que se nós for ver ali no Sermão do Monte, Jesus está trazendo uma analogia ali de quebrantamento interno.
Nós nascemos muitas das vezes ali num regime totalmente sem nada na nossa mente. E quando vamos ali desde criança e vamos crescendo, começamos a identificar o mundo. Começamos a identificar e introjetar em nós o nosso caráter, a nossa personalidade, aquilo que as pessoas que estão à nossa volta começam a introduzir em nós. E nós crescemos com tantos medos, nós crescemos com tantas barreiras, com tantas coisas que precisam ser trabalhadas e elaboradas dentro de nós, que o Senhor sabe que nós ainda temos essa estrutura humana. Então Deus sempre vai usar o externo para mudar o interno. Glória a Deus. Deus sempre vai usar o mundo externo para mudar o que está dentro de nós. E acho tão maravilhoso, irmãos, que quando a gente for ali no livro de Gênesis, uma história muito linda e conhecida dos irmãos, que fala sobre a história de José, que José foi vendido, José foi jogado no poço, José foi preso injustamente, mas em todo lugar que José estava ali, ele se sobressaía, porque Deus estava trazendo o mundo externo para trazer uma mudança interna na vida de José. O propósito que Deus tem na nossa vida, irmãos, muitas das vezes é necessário, se faz necessário as lutas, as adversidades, as afrontas externas, para vir quebrantar o nosso orgulho, para vir quebrantar os nossos pensamentos, para vir quebrantar as coisas que estão interno, enraizado em nós, que foram ali colocados, introjetados na nossa vida. Então, irmãos, o que me chama mais atenção na história de José não é o poço que ele enfrentou, não é o fato dele ser vendido pelos seus irmãos, muito menos o fato dele ter ali ido para a cadeia injustamente, nada disso. O que me chama muito a atenção nessa história é o quanto Deus estava moldando José, ou o quanto as circunstâncias externas estavam trazendo dentro dele essa medida que fala aqui, recalcada, sacudida e transbordante. Aleluia! Essa medida recalcada, sacudida e transbordante que a Bíblia fala, não é algo externo, mas é algo que no profundo, no oculto da nossa vida. Às vezes nós batemos tanto numa tecla que Deus quer mudar a nossa história. Deus, sim, Deus faz tudo isso, mas a principal mudança que Deus quer trazer através da cruz na vida do homem não é externo, é interno. E se nós, uma forma de mentirmos para nós mesmos, nós como cristãos, se nós falarmos que nós muitas das vezes não temos pensamentos errôneos na nossa mente, nós já pecamos. Porque às vezes nós mesmos sem querer, como diz o apóstolo Paulo, quando menos eu estou pensando ali, quanto mais eu quero fazer o bem, mais o mal eu pratico. Porque a nossa natureza é pecaminosa. A nossa natureza é pecaminosa. Nós nascemos ali de uma natureza pecaminosa. Está enraizado em nós muitas das coisas que Deus, usando o mundo externo, começa a trabalhar essas coisas negativas em nós internamente. Aleluia. Por isso, quando Deus fala na sua palavra que aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para aperfeiçoar em nós até o dia da sua vinda. É justamente esse aperfeiçoamento que Jesus está dizendo. Eu acho tão lindo na história de José que depois que ele passou por todo este processo de luta, de prova, né, que a gente fala de adversidade, que se foi necessário. Deus é tão poderoso, Ele poderia muito bem pegar José e colocar direto no trono. Mas José não teria a estrutura interna, espiritual, para cumprir o propósito de Deus. Se fez necessário ele ir para a cova. Se fez necessário ele ser vendido. Se fez necessário ele ser humilhado. Se fez necessário ele ser acusado injustamente, para que o propósito interno na vida dele se cumprisse. Oh, aleluia. Quando a gente vai lá no livro de Gênesis, no capítulo 41, e o versículo 51, diz assim: ao primeiro José deu o nome de Manassés, o primeiro filho de José, dizendo: Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa de meu pai. Aí o segundo filho chamou Efraim, dizendo: Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. Deus, mediante todo esse processo de José, Deus estava ali trazendo o sermão do monte dentro dele. Jesus estava implantando o sermão do monte. Jesus estava implantando algo dentro dele: não julgueis para que não sejais julgados, porque com a mesma medida que você medir, você também será medido.
Deus estava trazendo para José assim: olha, se alguém te pedir ali a capa, dê também a túnica. Alguém lhe pedir a túnica, dê também a capa. Deus estava ensinando para José ali internamente: se alguém te obrigar a andar 1 milha, ande com ele 2. Porque quando chegar ali mais para frente, olha que coisa linda. Gênesis capítulo 45 e o versículo 3. Olha a transformação que o processo da luta fez na vida de José. Irmãos, se nós começarmos a entender espiritualmente os processos externos que passamos, você pode ter certeza que é para um amadurecimento espiritual. Tudo que nós atravessamos no nosso mundo externo é Deus moldando o que nós temos dentro de nós. Olha só que coisa linda. Então disse José a seus irmãos, depois que ele já tinha sido vendido, já tinha sido preso, depois que ele já tinha, tudo aquele processo que ele passou, ele já estava ali como governador do Egito. Olha que coisa linda, ele já era governador do Egito. E ele tinha todo ali o poder de fazer o que ele quisesse com os seus irmãos. Mas aí quando os irmãos chegam, quando ele vai se revelar aos seus irmãos, por causa do processo, viu, externo, que Deus trabalhou, mudou o interno. Porque, irmãos, venhamos e analisamos, nós, carnalmente, sem o mundo interno nosso trabalhado e moldado pelo Espírito Santo, se alguém pisar no teu calo, meu querido, quem já não ouviu o crente falar assim: eu sou convertido, mas meu braço ainda não é, porque tem aquele sangue quente na veia, porque tem tanta coisa ainda que precisa ser moldado, trabalhado, tanta coisa que o Espírito Santo de Deus precisa moldar, e as coisas externas é justamente para isso. Você acha que no momento que José foi vendido, ou que ele foi ali preso injustamente, a Bíblia não fala, mas acredito eu, porque nós somos humanos, a Bíblia diz: viu, ireis, mas não pequei. Quem aqui nunca se irou? Quem nunca se irou, irmão? Eu não vou ser hipócrita e falar que não. Santo Pai, como diz meu filho. Agora não tanto, depois de 28 dias de jejum, irmãos, como diz meu esposo. O carro que fura o pneu, quando é tanta coisa, você continua zen. Né? Você continua zen, você continua, oh glória, é Jesus dando livramento, aleluia. É por causa disso, porque você fica zen. Sabe por quê? Porque você está moldando, porque ali Deus já está moldando o seu interno. E as coisas externas não começam a perder o poder sobre a nossa vida. Se o nosso mundo interno, se nós, dentro de nós, não tiver um aperfeiçoamento pelo Espírito Santo, através dessas armas espirituais, qualquer coisinha externa vai nos desestruturar, nos tirar o foco. Mas quando nós aprendemos que Deus, Ele não veio para algo físico, Ele veio para algo muito mais profundo, Ele veio para espiritual. Olha só que coisa linda. Então disse José a seus irmãos: eu sou José, ele se revelando. Meu pai ainda está vivo? Mas os seus irmãos ficaram tão pasmados diante dele que não conseguiram responder-lhe. Cheguem mais perto, disse José a seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes: eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora, não se aflinjam, nem se recriminem. Olha eles consolando os próprios irmãos que quase mataram ele, venderam, fizeram tudo aquilo, tinham inveja, raiva. Oh, meus irmãos, fez tão bem para José a cova, fez tão bem para José a prisão, mas fez tão bem que José estava humilde, José estava quebrantado, a presença do Espírito Santo estava tão sacudida, recalcada e transbordante dentro dele, que ele falou assim: olha, vocês venderam ao Egito, agora não se aflinjam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 anos não haverá cultivo e nem colheita, mas Deus me enviou à frente de vocês, para lhes preservar um remanescente nesta terra, e para salvar-lhes a vida com grande livramento. Assim, não foram vocês que me mandaram para cá. Olha que coisa linda, aleluia. José disse: viu, não foi vocês. A prova que você está passando não é o diabo, não é Deus mesmo trabalhando em nós, irmãos.
É Deus mesmo moldando o nosso interior, a nossa vida, a nossa estrutura, os nossos pensamentos, o propósito dele na nossa vida. Ele disse: olha, não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. Voltem depressa. Aleluia. Irmãos, na nossa natureza humana, nossa natureza pecaminosa, se José não tivesse sido trabalhado com as coisas externas para moldar ele internamente, irmãos, eu acho que ele mandava matar um pouco ali dos irmãos, não mandava não? Porque a gente, por tão pouco, a gente quer matar a fé do nosso irmão. A gente, por tão pouco, a gente critica o nosso irmão. A gente, por tão pouco, a gente quer, em vez de abraçar, a gente já quer excluir na nossa vida. E Deus nos chamou justamente para um propósito. E por que nós, como igreja, passamos por, às vezes, tantas lutas e adversidades ou tribulação? É para que o remanescente espiritual permaneça na terra. É para que esse remanescente, com essa medida recalcada, sacudida e transbordante, possa transbordar do reino, possam transbordar da presença do Espírito Santo. Porque se nós se enquadrar como é o mundo, sem amor, sem misericórdia, que diferença que nós vamos fazer nessa terra? Que sal que nós seríamos? Que luz que nós seríamos? Se nós não tivermos o nosso interior moldado. O mundo passa por prova, por luta, por adversidade, por percas, e culpam a Deus, e se revoltam contra o Senhor. Mas nós, se tivermos uma visão espiritual do caráter de Deus, se nós tivermos uma visão espiritual do amor e da sua misericórdia, quando nós entrarmos numa luta, nós vamos ter a certeza que algo em nós precisa ser mudado, que algo em nós Deus está trabalhando, que algo em nós está acontecendo. Porque se a palavra de Deus diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, será que a nossa luta, a nossa prova é para nos matar? Não, é para nos ensinar o caminho em que devemos seguir, é para nos livrar realmente das artimanhas do diabo, é para nos dar uma visão diferenciada, é para amar mais, é para cuidar mais um dos outros, é para verdadeiramente vivermos o céu aqui na terra. Aleluia. E quando eu li aqui, eu falei: meu Deus, eu já li tantas vezes a passagem de José, né? E às vezes a gente fica preso em tudo aquilo que ele passou, e depois mais ainda, né, no fato dele ter sido governador do Egito, né? A gente até enche a boca para falar, né? Olha, José, governador do Egito. Mas hoje José existe? Nem os seus descendentes, no sentido mais próximo, aqui os seus filhos. Nós estamos aqui de passagem. Se nós vamos ser governador ou não, ou se nós vamos ter um patamar, como se diz, mais elevado ou não, algo dentro de nós precisa ser trabalhado. Eu tenho aprendido, irmãos, algo meu, que se esta palavra não me confronta, nenhum efeito ela causa em mim. Se esta palavra não vem em confronto a mim, nada em mim muda. Só aquilo que nos confronta. Eu tenho aprendido, irmãos, que o nosso sentimento negativo, ele não é negativo, ele é positivo. Porque se a gente parar para analisar, por que eu estou sentindo esse sentimento negativo? Esse sentimento negativo está me cutucando, nós como cristãos, para falar: viu, vira a chavinha, você precisa de uma mudança, você precisa de uma transformação, você precisa que algo aconteça aí dentro. Então até aquilo que é negativo dentro de nós, é Deus nos ensinando algo positivo, é Deus moldando as nossas vidas. As lutas são para sentimentos, para mudar sentimentos dentro de nós, mudar a nossa natureza humana. Quando nós trabalhamos dentro do consultório, nós trabalhamos com tendências inatas. A tendência de assassino, homo e tantas outras coisas. Mas espiritualmente falando, nós temos uma natureza pecaminosa. Na psicanálise é a natureza inata. Biblicamente falando, é a nossa natureza pecaminosa. É a nossa carne, lutando
lutando contra o espírito 24 horas por dia. É aquilo que Gálatas faz. A nossa carne, natureza pecaminosa, aquela natureza que só quer dormir, só quer comer, aquela natureza que não quer orar, aquela natureza que não quer fazer nada, aquela natureza que julga, tudo natureza carnal. Aí fica aquela coisa oposta, lutando contra a nossa vida espiritual, porque nós temos a nossa natureza pecaminosa. E enquanto vivemos aqui, ela vai existir dentro de nós. E qual é a diferença de nós e com aqueles que estão no mundo? É porque nós alimentamos mais a nossa alma. Então a nossa natureza espiritual vai se sobressair para nós em cima da nossa carne, e nós não vamos ser dominados pela nossa natureza pecaminosa e humana, mas nós vamos ser dominados por Cristo, e nós vamos poder dizer assim: Senhor, eu não quero mais ser escravo da minha natureza pecaminosa, eu quero ser escravo de Jesus, eu quero ser escravo da sua palavra, eu quero dizer igual o apóstolo Paulo: Senhor, que eu não viva, mas Cristo vive em mim. Oh, aleluia! É para isso, irmãos, que servem as lutas, as nossas enfermidades, as nossas dores, para cada dia nos moldar e nos fazer melhores. É Deus nos aperfeiçoando, irmãos. Nós já paramos para pensar que aquele que começou a boa obra é fiel para aperfeiçoar a nossa vida. Como? Quais são as ferramentas que Deus usa para nos aperfeiçoar? O que acontece para nós termos esse aperfeiçoamento? A sua palavra, em primeiro lugar, nos aperfeiçoa. E por que ela nos aperfeiçoa? Porque ela vem, passa a mão na nossa cabeça, né, nos pega no colo. Também a Bíblia faz isso. No momento ele nos carrega no colo. Ele enxuga as nossas lágrimas. Ele diz: viu, eu estou contigo. Ele diz muitas das vezes na sua palavra: não temas. Mas não é somente para isso. É para nos confrontar também. É para nos dizer: viu, você é pecador. Eu sou pecador. E todos nós precisamos da graça e da misericórdia de Deus. Não existe quem não precise da graça, da bondade e da misericórdia de Deus. Falo que quanto mais eu escuto falar de Jesus, mais eu sei que eu preciso dele e dependo dele. Se a gente for ver lá no livro de Gálatas, não quero passar muito do horário, no livro Gálatas capítulo 5, no versículo 1, ele diz assim: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente ao jugo de escravidão. Que escravidão seria essa, irmãos? Que a Bíblia nos diz. A Bíblia não está falando de escravo, ele está falando de escravidão. Antigamente era escravo, era amarrado às pernas, os braços, era preso, jogado em cárceres, como o nosso irmão aqui falou também, era jogado nas arenas, os cristãos eram ali mortos, na arena e tantas outras coisas. Mas hoje, a Bíblia é tão sábia, tão rica em conhecimento, ele diz assim: olha, não se submetam novamente ao jugo de escravidão. Escravidão significa aquele que é cativo, sujeito, aquele que é dependente, que não consegue se livrar de uma influência. Escravidão não é aquele que está com os pés amarrados, literalmente no sentido, mas é aquele que não consegue se livrar de uma dependência. Nós dependemos de tantas coisas, muitas das vezes na nossa vida, e deixamos de ser dependentes de Deus. Deixamos de ser dependentes da sua palavra, da sua graça e misericórdia. Escravidão é uma pessoa que são escravas dos seus próprios pensamentos. Olha o significado de escravidão, irmãos. É uma pessoa que é escrava dos seus próprios pensamentos negativos. Olha o significado de escravidão. Dependente, que não consegue se livrar de uma influência. É uma pessoa que é escrava dos seus pensamentos negativos. Essa é uma pessoa que está debaixo de uma escravidão. Aquela que não consegue se libertar de influências que está te afastando de Deus, de influências que está te levando para longe do propósito para qual a igreja foi chamada, de influências que está te levando, te aprisionando. E o que pode ser influente em nós? Tanta coisa pode nos influenciar, irmãos. Tanta coisa que nos influencia, o dinheiro nos influencia, nosso trabalho nos influencia, tanta coisa que nos influencia no nosso dia a dia. E que nós precisamos ter esse equilíbrio, para que nós não venhamos ser escravos, estar debaixo de uma escravidão, mas que nós possamos ser livres. No grego, escravidão significa doulos, que vem da palavra deu.
que significa atar um laço, prender. Quantas pessoas estão laçadas, estão presos a mágoas, a rancor, a sentimentos negativos, a coisas da infância, há tanta coisa que está te prendendo, te traz sofrimento, amargura, e você está ali escravo, você está debaixo de uma escravidão, debaixo de uma influência negativa, que introjetaram em você, que nem é seu, que Deus já quer te fazer livre, há muito tempo que Deus quer que você seja livre, há muito tempo Deus quer que você comece a viver essa liberdade, de que Ele nos chamou para sermos livres do pecado, livres da religiosidade, livres de nós mesmos, porque nós mesmos muitas das vezes somos pedra no nosso próprio sapato. Essa que é a verdade. Porque a maior guerra, ela é interna. A maior guerra na nossa mente não é externo. Nós temos um mundo tão louco na nossa mente, baseado no mundo real, naquilo que é imaginário, aquilo que é simbólico. Nós fazemos tanta mistura aqui dentro, tanta mistura, e se tornamos escravos de uma circunstância, se tornamos escravo de uma situação. Mas eu acredito, irmãos, que Deus veio justamente para nos trazer essa liberdade, dessa escravidão, dos nossos próprios sentimentos, do rancor, da mágoa, da inveja, da lascívia, do ódio, da falsidade, de todas as coisas que nos prendem. Porque o que nos traz escravidão hoje, irmãos, não é nossos problemas, não é a falta de dinheiro, não é a enfermidade. Isso não nos torna escravos. Mas a nossa mente nos escraviza. Os nossos pensamentos nos escravizam. Os nossos pensamentos nos afastam de Deus. Eu acho tão maravilhoso que no Salmo 139, Jesus diz assim, que eu e você fomos criados de uma forma maravilhosa, mas também de uma forma assombrosa. Porque os nossos pensamentos, Ele tem poder de nos levar no mais alto, mas também Ele tem nos poder de nos jogar no mais baixo abismo. Se nós não entendemos quem somos, para onde vamos e por que estamos aqui, nós vamos ter uma séria dificuldade de passarmos pela adversidade da vida, sabendo que Deus está no controle absoluto e que Ele nunca nos deixará só. Ele nunca nos deixará desamparado pelo caminho. Que nós venhamos deixar de mendigar por esta graça, porque a graça abundante, que é recalcada, sacudida e transbordante, não é físico, é espiritual. É uma graça que Deus quer derramar dentro de nós, que Ele quer que nós venhamos olhar as nossas lutas, olhar as nossas adversidades, olhar as nossas provas, ou aquilo que passamos, e entender que tudo isso está moldando algo dentro de nós, que tudo isso está nos trazendo um crescimento para que o propósito de Deus se cumpra nas nossas vidas, amém? Que Deus abençoe os irmãos poderosamente, que o Espírito Santo possa falar cada vez mais abundante em cada coração. Fique com essa reflexão, que nós possamos verdadeiramente sairmos daqui, que a sua luta não é para te matar, que o seu processo que você está enfrentando, Deus está com você. Você sairá mais forte deste processo. Você vai sair tão forte desse processo, que a fortaleza de Deus que foi implantado dentro de você, depois do processo, arrastarão multidões para o reino de Jesus. Amém? Que Deus abençoe os irmãos poderosamente. Aleluia. Glória a Deus. Amém, irmãos. Glória a Jesus. Deus abençoe a vida da pastora por esta palavra. Só o Senhor para recompensá-la. Amém, irmãos? Vamos colocar a nossa agenda aqui na tela. Lembrando os irmãos que domingo que vem já é dezembro. Para a glória do Senhor Jesus. Está aí? Está lá, ó. Se Jesus não voltar, terça-feira nós temos a nossa 8ª aula da Escola de Líderes. Estamos focados na escola. Aí dia 4 é o culto. Primeiro culto de dezembro. Dezembro, irmão, melhor mês do ano. Para a glória de Deus, chegou, né? Dezembro está aí. E dia 12 é o dia da nossa festa de 10 anos. O Marco falou dos convites, os irmãos puderem adquirir. Pastor com a Giovana e com a irmã Stephanie.
Tá bom? Convide as pessoas, ofereça a elas, vai ser um momento diferente. Eu vinha dizendo para os irmãos, vai ser totalmente diferente. A nossa festa desse ano vai ter um pregador aqui, para a glória de Deus, e vamos fazer algo bem bonito para Jesus aqui na nossa igreja, tá bom? Se coloquem de pé, vamos orar. Não deixe de adquirir o seu convite. Vai ser marcante na nossa história de 10 anos da nossa igreja. Algo diferente, tá bom? Glória a Deus. Oremos, Senhor, nesta noite. Nós ouvimos a Tua palavra, louvamos o Teu nome. Estamos com esse projeto, esta festa, só o Senhor para abençoar, cuidar, como o Senhor tem cuidado de cada um de nós até esse instante, meu Deus. Nos livrar das afrontas, da fúria do inimigo. O Senhor tem guardado as nossas vidas, o nosso entrar, o nosso sair, aonde estamos, o Senhor está conosco. Meu Deus, cuida dos teus filhos, leve em paz, livrando da bala perdida, do homem sanguinário, do malfeitor, daquele que tem um coração perverso. A sua presença, meu Deus, é poderosa sobre cada um de nós, e o mal cai por terra, porque o Senhor é Deus que é conosco. Meu Pai, cuida de cada um, dá uma semana de bênção, de vitória, abençoa os negócios, faz prosperar, tira, Senhor, os impedimentos, as barreiras, põe por terra toda ação maligna, todo pensamento no coração, todo ódio enraizado dentro do peito, vai caindo por terra, vai libertando, transformando. Ouvimos a Tua palavra, saímos com ela, meu Deus, de posse, de vitória aqui nesta noite. Queremos, meu Deus, ser melhor hoje do que ontem, e amanhã melhor do que hoje. Só o Senhor para nos aperfeiçoar, assim como o Senhor agiu, trabalhou, amoldou o caráter e a vida de José, que através também das nossas vidas nós possamos ser moldados para sermos melhores no momento que o Senhor precisar de nós, de nos usar. Então, meu Deus, cuida de cada um e opera poderosamente na vida do Teu povo, ó Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém? Que o amor de Deus e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce comunhão com o Espírito Santo esteja com toda a igreja. Todos digam amém. Nos abençoe, está terminado em nome de Jesus. Adquira o teu convite. Eu acho que até domingo que vem dá para pagar. Sem problema, pode pagar no Pix. No Pix.